Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje leremos o capítulo número 2. São poucos versículos, então vai ser bastante interessante essa leitura aqui. Ele fala sobre como ele exerceu o seu ministério. E eu gostaria de saber se tem lhe ajudado dia a dia os nossos devocionais. Agradeço muito a Deus por você estar conosco e cada dia caminhando nos nossos devocionais. Porque vós mesmos, está no capítulo 2, verso 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Quer dizer, a nossa vinda até vocês não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então parece que naquele tempo já havia os obreiros fraudulentos. Quando ele fala a nossa entrada, quer dizer, a nossa maneira fervorosa de falar com vocês não foi com engano, não foi com maneira fraudulenta de chegar até vocês, porque nós chegamos com temor de Deus. Verso 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova os corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha que eu nunca tive avareza e nunca usei de pretexto para falar com vocês. Será que hoje existem pessoas que usam de avareza e de pretexto para falar do Evangelho? Claro que hoje tem. Hoje tem muitas pessoas usando o Evangelho, né? Significa uma linguagem com bajulações, né? Paulo disse, eu não usei de uma linguagem lisonjeiras, uma linguagem bajuladora, trazendo para vocês apenas aquilo que vocês queriam e gostavam, para poder ganhar a confiança de vocês, passar uma imagem de que eu sou aquilo que na verdade eu não sou. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seu filho. Quer dizer, nós tratamos todos como se fossem filhos, sem ser pesado. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês lembram? Quando tivemos necessidade, sabe o que nós fizemos? Nós trabalhamos. Para quê? Para não ser pesado para os irmãos. Para não ficar colocando jugo, colocando, pretextos e mais pretextos. Numa linguagem popular, para não encher as pessoas
de envelope, porque agora no Natal, Ano Novo, as igrejas costumam fazer de tudo para dar um monte de envelopes, levando as pessoas a fazerem votos, às vezes até que a pessoa não pode cumprir. Existem pessoas até que deixam de comprar um presente para a família para poder dar uma oferta na igreja, porque o pastor falou que se ela não der uma oferta na igreja, o dinheiro que ela receber vai ser amaldiçoado. Eu acho que essa pessoa que usou essas palavras, ela não é um homem de Deus. Se você considera quem falou isso para você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, acho que você precisa rever se realmente você está em Cristo. Porque, infelizmente, existem pastores que falam isso. Diz, olha, Natal está chegando, quero ver se o velhinho da barba branca vai roubar a oferta de Jesus. Se o velhinho da barba branca vai tirar o presente de Jesus. Vai tirar o presente. Então, existem pais que deixam de comprar um presente para os filhos para poder cumprir um voto na igreja. Sabe? É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo assim, gente, eu não fiz isso não. Eu não fui pesado vocês não. Vocês são prova disso. Nós até trabalhamos para não ser pesado. Eu tenho comigo, meu amigo e minha amiga, que o evangelho não pode ser pesado. O evangelho não pode ser pesado. Eu falei para Deus isso. Em 1992, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu ainda era evangelista, começando, nem evangelista era, eu era um obreiro. Me chamavam de evangelista, mas eu não era, eu não me considerava, sabe? Eu não me considerava, eu me considerava um obreiro. E eu lembro que uma vez o pastor me pediu que fizesse a reunião para ele, lá em Minas Gerais, no cinema, na Avenida 28 de Abril, no centro da cidade de Ipatinga. Quem são os mais antigos de Ipatinga vão lembrar que na 28 de Abril aí tinha um cinema, não me lembro agora o nome do cinema, e eu ia fazer a reunião no cinema, 9 da manhã, e aí eu seguiria para Timóteo para poder fazer em Timóteo, salvo engano era à tarde, final da tarde faria a reunião em Timóteo, porque o pastor não pôde estar presente, levando uma caixa Top 500 na mão, no carrinho, sabe? E o pastor falou, olha, você tem que... Aí o pastor deu alvo, falou, você tem que tirar uma oferta tal. Eu falei para ele, sim senhor, mas falando com Deus no ônibus ali, que eu era temente a Deus e sempre fui temente a Deus, que eu aprendi isso na igreja que eu me converti, eu aprendi de fato a ser temente a Deus. E orando, eu lembro que quando eu coloquei o pé no cinema, que o pastor, naquele tempo, não tinha telefone celular, então o pastor falava com a gente e ficava aguardando o retorno, né? Aguardava o retorno, e aí? Eu lembro que Deus falou comigo visivelmente, em 1992, fazem 30 anos, 32 anos, Deus falou assim, não machuque o meu povo por causa de oferta, cuide das minhas ovelhas, não machuque o meu povo por causa de oferta. E hoje eu fico triste quando eu vejo pastores usando e abusando da boa-fé das pessoas. Usando e abusando da boa-fé das pessoas. E às vezes a pessoa já deu o dízimo, já deu oferta, agora tem que dar mais oferta, tem que fazer mais voto, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que participar desse evento e tudo na igreja é pago. O evento de homens é pago, de mulheres é pago, de casais é pago, de crianças são pagos, tudo é pago. E aí como é que fica a vida dessa pessoa? Então desculpa, mas Paulo está falando aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. E vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, tá? Paulo está dizendo, Deus sabe, Deus é testemunha de como nós vivemos, né? Lidamos com vocês. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pais e filhos, né? Como pais e filhos.
Será que na hora que você que dá tudo na igreja, você que acha que tem que dar tudo, será que se um dia você precisar, a igreja vai te ajudar? Porque dentro do nosso projeto aqui da Igreja Identidade de Cristo, nós temos um alvo no futuro, nós temos uma parte social para cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Nós já fazemos isso fora dos holofortes, já estamos fazendo, já estamos cuidando de pessoas. Com a condição que temos, já estamos cuidando. Cuidamos dando alimento, cuidando, ajudando com remédio, com o que for preciso, nós ajudamos. Isso é um trabalho que nós vamos fazer e Deus vai nos ajudar a fazer, sabe, gente? E aí? Mas o que eu quero que você entenda, que Paulo está falando aqui, que ele não trabalhava para não ser pesado, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, e que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Os que também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Havia muita perseguição naquele tempo, e aqui Paulo está insistindo com os irmãos para que eles continuem andando firmes na presença de Deus, e nos impedem de pregar os gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem para si a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Quer dizer, não queriam que os gentios ouvissem a palavra, eles lutavam tentando impedir os gentios de ouvirem a palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer, terminando essa epístola, ele vai dizer assim: desejo do apóstolo Paulo de ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Olha só, você não sabia disso, né? Paulo tentou ir até os Tessalônicos para visitar, só que Satanás impediu Paulo de ir visitar os irmãos, né? Puxa vida, eu vou até marcar aqui. Você já tinha visto isso? Paulo falou, eu vou visitar os irmãos de Tessalônicas. E aí Satanás se levantou e impediu Paulo de ir visitar os irmãos. Você não acha que talvez tenha um mal impedindo você de chegar até a presença de Deus? De chegar ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus? Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa coroa de glória. Paulo está dizendo, estou feliz com vocês. Eu só quero lembrar que quando nós estivemos aí, nós procuramos levar um evangelho sadio, um evangelho limpo, um evangelho sem pretexto, sem contaminação, um evangelho para trazer as pessoas à presença de Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado por aprendermos tantas coisas. Se você tem vontade de dar uma oferta, de fazer um voto, não é pecado você ser fiel no seu dízimo. Porque às vezes tem pessoas que falam, do jeito que o pastor Zé Maria falou,
Parece que ele é contra o dízimo, parece que ele é contra a oferta. Pelo amor de Deus, se eu fosse contra o dízimo, a oferta, eu estou contra a própria palavra de Deus. Agora, o que eu sou contra são aproveitadores, são pessoas que usam da autoridade espiritual para oprimir as pessoas, fazendo-as dar aquilo que elas não podem. Já houve caso de pastor mandar a pessoa sacudir a bolsa para ver se tinha moeda dentro. Vai dar essa moeda aí para Jesus. Sabe? Levantar o cartão de crédito para abençoar. Diz ele que ia abençoar depois que a pessoa ia guardar o cartão. Aí ele fala, não, agora você tem fé para dar uma oferta. Uma oferta de pelo menos X. Senão você não vai ser abençoado. Poxa, ele orou, dizendo que ia abençoar. Agora a pessoa fica na dúvida, dizendo, nossa, se eu não der essa oferta, então não vou ser abençoado. Então ela dá. Ela deu por alegria ou por pressão? Claro que é por pressão. É isso que eu não concordo, entendeu? Esse tipo de pessoa, não. Se você está na igreja que o pastor faz isso, sai daí. Sai correndo e não volta mais. Procura uma boa igreja e congrega nela. Porque existem pessoas que o Deus deles é o ventre. Eles são apetitosos para comer o pão e arrancar a lã das ovelhas. Isso eu sou contra. Eu acredito que todas as pessoas que podem de coração colaboram com a obra de Deus, com o seu dízimo, a sua oferta, mas tem que ser algo espontâneo, de coração. Eu, meu Deus, vou fazer o meu melhor para a tua obra, tá certo? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero colocar neste momento a vida de todos que estão orando conosco neste momento. Ó, meu Deus e meu Pai, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que venha nos abençoar e de uma forma rica e poderosa, venha também nos ajudar. Ó Pai, nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com todos nós em mais um dia, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor continue nos iluminando para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Vamos ver amanhã, capítulo 3. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.